Amém, meus amados irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida. Você, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Diácono Vitor trazendo uma palavra da parte de Deus para o teu coração, para a edificação da minha e da tua vida, neste dia a qual nos preparou o Senhor. Quero aqui primeiramente louvar a Deus pela tua vida, por você que tem aprendido a amar e a valorizar a palavra de Deus. Você que pode, pega a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 2, do seu versículo de número 3 em diante. Você que pode, você que não está dirigindo, puder nos acompanhar na leitura, para melhor entendimento, que diz assim a palavra do Senhor: e vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco debaixo, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam no seu coração, dizendo: por que dizes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, disse: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. E disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Oh, glória a Deus, aleluias, que palavra gloriosa. Essa palavra é muito conhecida, que vai falar a respeito aqui do paralítico de Cafarnaum. E na medida que eu estava meditando nesta palavra, o Senhor falava comigo, e eu pedi um tema para o Senhor. Falei: Senhor, que tema eu devo colocar nesta mensagem? E o Senhor falava comigo: a fé que quebra todo o jugo. Quando falamos de fé, nós sabemos que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. E aí, em seguida, eu fui pesquisar a respeito do jugo. Jugo é algo que nos prende, que nos distancia, que nos afasta daquilo que verdadeiramente desejamos. Então você vê que é contraditório a fé com o jugo. E nesta palavra o Senhor fazia eu meditar sobre isso, e o Senhor me deu este tema, e eu quero que você entenda o que Deus quer falar contigo neste dia. Então a primeira coisa que o Senhor me fez observar aqui é a respeito desses 4 homens. E na medida que eu meditava, o Senhor falava comigo, falou: filho, sabe quem representa esses 4 homens? Os 3 primeiros representam Pai, Filho e Espírito Santo. E o quarto homem é eu e você, queridos. Este 4 homem somos nós. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Lembra? Jesus, ele morreu e ressuscitou e deixou
amado Consolador Espírito Santo, para que nós não viesse estar sozinhos. E aqui nesta passagem o Senhor me fazia observar bem claramente isso. Por quê? Porque aqui a palavra de Deus vai nos dizer que estes 4 homens, eles foram levar um paralítico até Jesus. E na medida que eu ia meditando, eu falava, Senhor, que palavra é essa? Por quê? Porque paralítico, queridos, é alguém que necessita do teu próximo. Paralítico é alguém que necessita da ajuda de alguém, ele não consegue fazer nada sozinho, ele depende de outra pessoa. Essa é uma pessoa paralítica, se ninguém ajudar ela vai ficar ali no mesmo estado. E aí o Senhor vinha falando comigo, por quê? Porque esses 4 homens representam eu e você. E juntamente conosco está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Senhor falava comigo, ei filho, o que você tem apresentado diante de mim? Na medida que eu ia buscando o Senhor ia se revelando a mim. Por que você tem buscado? Quem você tem procurado ajudar? Por quem que você tem orado? Por quem que você tem se consagrado? Esse paralítico aqui representa pessoas que muitas das vezes até estiveram mesmo na presença de Deus, mas porque não oraram, não vigiaram, agora se encontram distante da presença de Deus. E aí quem tem que novamente apresentar ela até Jesus é eu e você, em oração, em intercessão. Por quê? Porque enquanto nós buscamos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo está nos ajudando, está trabalhando na medida que a gente vai buscando, queridos. E aí o Senhor falava, por quem você tem buscado? Qual é o paralítico que você tem ajudado? Porque fácil é estar na casa de Deus, falar do amor de Deus, mas e a prática? Porque a palavra de Deus vai nos dizer, dos 2 maiores mandamentos, o primeiro, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Nós já vemos esse mandamento sendo ignorado, porque as pessoas estão amando Deus, depois de amar todas as coisas. Mas aqui essa palavra vai nos dizer, a respeito do teu próximo, do paralítico, que é o 2º maior mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, queridos, de que maneira você tem olhado para o teu próximo? Porque muitas das vezes nós julgamos pessoas que estão lá fora, ou que se afastaram, ou que estão distantes, mas não cabe a nós julgar. Pelo contrário, nós temos que fazer como estes 4 homens, que pegaram aquele que não tinha possibilidade, não conseguia, necessitava da ajuda de alguém para chegar até Jesus. E o Senhor falava comigo, ei filho, quem você tem ajudado? Quem você tem buscado? Você tem olhado para as pessoas que estão necessitadas e tido compaixão? Você tem buscado ajudar elas? Pessoas que até mesmo não estão na presença de Deus ou nunca estiveram na presença de Deus, e você olha e fala, esse daí é caso perdido. O Senhor aqui me mostra que essa pessoa que está distante da presença de Deus, ou que não ouviu falar da palavra de Deus, ela é uma pessoa paralítica. Por quê? Porque ela precisa ser liberta. A palavra de Deus vai nos dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Mas queridos, a mim e a você, cristão, praticante da palavra, cabe orar por elas, buscar por elas, apresentar o nome dela diante da presença de Deus. Por quê? Porque enquanto nós apresentamos, enquanto nós buscamos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aleluia, está trabalhando ao nosso favor.
Porque a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, aleluia! E as Escrituras também vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Olha que engraçado. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. E aqui nesta passagem nós vemos isso, queridos. Os dois maiores mandamentos se cumprindo. Porque não tem como você amar Deus acima de todas as coisas e você não amar o teu próximo. Você tem que praticar os dois. E na medida que eu ia lendo, o Senhor ia se revelando a mim, eu falava, meu Deus, que palavra é essa? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles homens chegaram até ali onde Jesus estava ministrando a palavra. Só que a multidão era tanto que não dava para chegar até Jesus. Só que, queridos, a fé daqueles homens foi tão grande que eles falaram, não, eu não vou desistir. Eu não vou parar, eu não vou deixar este homem padecer aqui não, nós não trouxemos ele para morrer aqui, nós não tiramos ele do lugar para que ele viesse estar aqui diante do milagre, mas não receber porque desistimos. E o Senhor falava comigo, ei queridos, persevere, continue, não desista, não pare. Ou não desanime, querido, por causa da circunstância. Ah, mas diácono Vitor, é fácil para você dizer isso. Mas você não sabe, eu estou orando pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha esposa, há mais de 10 anos e ele não muda. Ei, queridos, eu estou falando para você viver pela fé. Ei, queridos, a palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê. Então não é por vista, não é porque você está orando que ele não mudou, que ele não vai mudar, querido. Espere, porque o Senhor está trabalhando. A palavra de Deus vai nos dizer que para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. E se ele não mudou ainda, você está buscando, está consagrando, espera no Senhor. O salmista vai dizer, esperei com paciência no Senhor. E o Senhor ouviu a minha voz, mas é esperar, queridos. Não é entregar hoje e amanhã querer resultado. Não é entregar hoje na mão de Deus e falar, e amanhã você não vê o seu milagre, você fala, não Senhor, dá aqui, porque agora eu vou resolver do meu jeito. Não, queridos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E aqui nessa passagem nós vemos isso. Que aqueles homens, eles não aceitaram com que aquela multidão viesse parar eles. Não, eles falaram, não, esse homem vai receber o milagre dele sim. Eu vou ver este homem andando, eu vou ver este homem caminhando, eu vou ver este homem carregando a tua maca, porque é para isso que nós trouxemos ele. Oh, aleluia. Ei, queridos, entenda que através da sua fé que o milagre acontece. É através da tua fé que pessoas são curadas. É através da tua fé que pessoas que nunca estiveram na presença de Deus entram na presença de Deus. É através da tua fé que aquele que se afastou da presença de Deus volta para a presença de Deus. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. É através da fé, por isso que eu falei, irmãos, a fé que quebra todo jugo. Não há impedimento quando se tem fé, queridos. Não é a circunstância que te para, não é os levantes que te param, pelo contrário. Você continua caminhando, está tudo te dizendo que não dá, que não tem como, e você está ali com a tua fé, crendo na palavra. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles homens, eles abrem um buraco no telhado e desce aquele homem. E aí Jesus vai
e fala: por causa da fé destes homens, perdoados estão os teus pecados. Ei, queridos, você consegue compreender isso? O que a sua fé pode fazer? A sua fé, ela quebra o jugo. A sua fé, ela quebra embaraço, quebra impedimento, corta a corrente, quebra o laço. Oh, aleluias! Oh, queridos, eu sinto a presença de Deus. Você consegue compreender o que a fé pode fazer na tua vida? Com a fé, pessoas são curadas. Com a fé, oh, aleluia, cadeias são quebradas, são libertas. Com a sua fé, queridos, o milagre acontece. E aí o Senhor falava comigo a respeito do perdão. Porque o Senhor vai falar que Ele perdoa o pecado daquele homem. Então aquele homem recebe a tua cura, recebe o teu milagre. E aí o Senhor me fazia meditar em algo que eu precisei fazer para poder viver o que eu estou vivendo hoje. Para poder pregar o que eu estou pregando hoje. Para sentir o que eu estou sentindo hoje. Eu lembro que no começo da minha caminhada com Jesus, assim que aceitei Jesus, eu tinha mais ou menos 1 mês para 2 meses na presença de Deus, que eu tinha aceitado Jesus, que eu tinha me batizado. E eu me lembro que em um lar, nós estávamos numa roda, ali numa comunhão, era cedo, e uma mulher olhou para mim, fixou os seus olhos em mim, e eu fiquei um pouco constrangido. E aí toda hora eu olhava para ela, abaixava a cabeça, e ela me olhando, e ela olhou para mim e falou: filho, você tem ódio do seu pai? Eu falei: não, ódio não, ódio é uma palavra muito forte. E eu falei para ela, eu acho que eu tenho uma mágoa, alguma coisa assim, mas ódio não. Ela olhou bem nos meus olhos e falou: filho, você tem ódio sim, porque o Senhor me mostrava em visão que Ele só vai começar a trabalhar na sua vida quando você liberar perdão para o seu pai. Irmãos, aquilo ali me confrontou. Aquilo ali foi um choque de realidade. Por quê? Porque eu estava na presença de Deus, eu estava caminhando com Deus, e eu falei: agora tudo vai começar a fluir. As coisas vão começar a andar, e já estavam andando bem. Mas aquilo ali me confrontou, porque, queridos, na minha cabeça, eu não tinha feito mal para o meu pai. Então quem tinha que vir pedir perdão para mim era ele, não eu ir pedir perdão para o meu pai. Mas como ela falou aquilo ali, eu falei: tá bom, amém. E fui para casa. Cheguei em casa, eu fui buscando a Deus, fui pedindo direção para Deus, fui para a palavra, fui para a oração, consagração. Irmãos, eu sei que ali foi uma guerra, uma luta constante. Toda vez que eu chegava perto do meu pai, que eu queria falar: pai, me perdoa, a palavra perdão parece que parava na minha garganta, ela não saía, queridos. E aí eu comecei a entender que o negócio era mais sério do que eu imaginava. E aí eu falei: não vou aceitar, eu quero ver Jesus trabalhando na minha vida, eu quero que o Senhor trabalhe e opere através da minha vida, então eu tenho que liberar esse perdão. E eu fui, consagrei, busquei a Deus, e ali eu fui orando e pedindo direção para Deus. E certa feita eu lembro que eu falei: Senhor, no dia certo, na hora certa, eu vou sentir paz no coração e eu vou liberar esse perdão, porque eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida e nada pode me impedir. E eu lembro que uma certa feita eu estava chegando do trabalho e a janela do meu pai estava aberta. E ali eu olhei, eu observei, eu senti paz no coração. E eu falei: agora é a hora. Queridos, eu olhei para o meu pai e falei: Senhor, esta é a hora. Falei: pai, o Senhor me perdoa? Meu pai tomou um susto e falou: não, filho, que isso? Não, é o pai que tem que te pedir perdão. Falei: não, pai, o Senhor falava comigo que
só ia trabalhar na minha vida depois que eu viesse pedir para o Senhor. Então o Senhor me perdoa. Ele falou, não, filho, eu até te perdoo, mas você perdoa o pai? Irmãos, ali naquela hora eu senti algo diferente acontecer. Eu senti como cadeias tivessem sido quebradas, como algo que eu carregava sobre os meus ombros tivessem sido tirados de mim, sabe, um jugo, um peso, um fardo. E naquela hora ali que eu pedi perdão para o meu pai, e o meu pai pediu para mim, é como se tudo aquilo tivesse caído por terra. E aí eu entendi o poder do perdão. Eu entendi a importância da fé. E aí o Senhor falava comigo através dessa palavra. Por quê? Porque Jesus, ele perdoou aqueles homens através da fé daqueles homens. Por causa da fé daqueles homens, 4 homens, aquele paralítico recebeu o seu milagre. E a palavra final foi: filho, perdoados estão os teus pecados. E em seguida foi: pega o teu leito, levanta-te e anda, porque perdoados estão os teus pecados. E assim eu quero te dizer neste dia: filho, perdoados estão os teus pecados. Pega a tua cama, pega o teu leito e comece a andar. Se você entender isso, querido, a partir de agora, a tua vida muda por completo. Eu profetizo em nome de Jesus que, se você crê, o seu milagre já aconteceu. Se você crê, você só vai carregar com si o dia de hoje, que é o dia que o Senhor está operando um milagre na tua vida. Em nome de Jesus, todo impedimento, tudo aquilo que te parava, tudo aquilo que te fazia ser dependente de alguém, hoje Deus está te dizendo: levanta e anda, porque perdoado estão os teus pecados. Amém, meus amados irmãos? Esta é a palavra que o Senhor falava comigo e que eu quero deixar para o teu coração. Não se esqueça de deixar o seu like, curtir a nossa página e compartilhar ela. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe, uma ótima e gloriosa tarde ou noite, em nome de Jesus.